Parlamentares bolsonaristas liderados por Eduardo Bolsonaro viajaram a Washington para difundir acusações ao governo Lula a congressistas da direita dos Estados Unidos. A expectativa inicial é que eles fossem recebidos pelo novo presidente do Congresso, Mike Johnson, do Partido Republicano, o partido de Trump, eleito no mês passado. Mas ficou bem distante disso. Os bolsonaristas foram recebidos pelo deputado George Santos, filho de brasileiros, também integrante do Partido Republicano dos Estados Unidos e cheio de problemas com a justiça. George enfrenta processo de cassação do mandato e é acusado na justiça de 4 crimes: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e de mentir perante o Congresso americano. Nesta semana, um relatório do Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acusa George Santos de usar dinheiro de seu fundo de campanha para comprar botox, itens de grifes de luxo e até assinaturas da plataforma de streaming de conteúdo erótico OnlyFans. Apesar de hoje fazer um discurso excessivamente moralista de extrema-direita e com menções transfóbicas e homofóbicas, George Santos, até há pouco tempo, quando morava no Brasil, apresentava-se em festas como a drag queen Kitara Ravache. Fotos e recortes de jornal publicados em 2008 mostram George Santos no papel da travesti. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da drag queen Eula Rochard, moradora de Niterói. Em tempo, não há problema algum com isso, não fosse o fato de o hoje deputado da extrema-direita dos Estados Unidos fazer discurso moralista transfóbico e ganhar votos com isso. Pois bem, foi para ele, George Santos, que os bolsonaristas Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Magno Malta, Gustavo Gayer, Delegado Ramagem e Jorge Seife, entre outros, foi para George Santos que eles viajaram aos Estados Unidos para denunciar o que chamam de, abre aspas, ditadura, fecha aspas, no Brasil, praticada pelo governo Lula. Interessante que eles foram acompanhados pelo ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, neto de João Batista Figueiredo, o último dos ditadores do regime militar no Brasil. Aquele período entre 1964 e 1985, no qual os brasileiros não votavam para presidente ou governador, ou nem sequer votavam para prefeito de suas cidades, se fossem capitais de estado, e aquele período no qual havia censores nos jornais e obras de arte eram proibidas por meramente falarem sobre política. Ainda não são públicos os documentos de pedido de reembolso de dinheiro aos deputados pelo Congresso. Mas ninguém duvida que é o dinheiro público que está bancando a viagem dos bolsonaristas à América do Norte. No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi à Argentina. 15 dias depois, chegou a notinha da viagem do filho de Bolsonaro, acompanhado por outros 2 bolsonaristas. Eles foram a Buenos Aires para fazer campanha ao também ultradireitista Javier Milei, candidato à presidência da Argentina. Aroeira, você lembra daqueles filmes que passavam na sessão da tarde, tipo Férias Cruzadas, que os americanos saíam em férias, os bolsonaristas foram em férias, creio eu, com dinheiro público, para os Estados Unidos fazer queixa da esquerda. Só que eles direcionaram a queixa deles para alguém que parece que não tem muita moral para receber queixa de ninguém, não. E aí se enroscam com um sujeito que está sendo processado, acusado, que não para de apontar. Eles são muito liberais com o que os parlamentares fazem. Impressionante, pode fazer um montão de coisa. Mas esse aí passou do ponto. Tem um deputado chamado Gustavo Gayer, que é de Goiânia, né, que ele já, entre outras coisas, já comparou, né, o QI dos africanos com o QI dos macacos, né, uma clara manifestação racista. E ele fez um vídeo, né, ele postou um vídeo nas suas redes sociais, orgulhoso, né, de estarem lá, né, tirando essas férias. Um rápido resumo de como foi o nosso primeiro dia, né, a delegação de deputados federais e senadores que estamos todos aqui em Washington para falar sobre os grotescos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, o atropelo da nossa Constituição, a aproximação do Brasil ao comunismo, o crime organizado voltando à presidência, encontros de dama do crime com ministros da Justiça. A gente veio falar sobre tudo que está acontecendo, que a maioria dos congressistas aqui no Capitólio não sabiam e agora estão sabendo. Hoje nós tivemos uma agenda com vários congressistas, com vários parlamentares aqui nos Estados Unidos e graças a Deus nós somos muito bem recebidos, as portas estavam abertas para nos ouvir e com certeza essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. A arrogância do cara de achar que este vai ser o assunto que vai dominar as discussões aqui no Capitólio. Não, sim. E as observações a respeito desse vídeo. Ele diz que o Brasil está sendo governado pelo crime organizado. Ele diz que a justiça brasileira é um braço do crime organizado. Acusa o presidente Lula, o governo brasileiro, de terrorismo e de antissemitismo. Tudo isso vai ficar, assim como a Eda pergunta, isso vai ficar impune, Aroeira? O Dino tem processado alguns lugares por conta de mentiras. Eu acho que há uma lei,
a lei existe e é importante usá-la. Eu sempre acho o seguinte, é muito didático quando a lei explica o que está acontecendo e pune. Esses caras, como você falou, eles estão perto demais da quebra de decoro. Evidentemente que o parlamentar tem e deve ter certas prerrogativas diante da justiça para defender, inclusive, o nosso lado, porque normalmente nós falamos as coisas e esse Estado, que ele acha que é o atual, mas não, era o anterior, costuma nos punir, matar, prender, fuzilar, desaparecer. A gente sabe quantos líderes sem terra, indígenas, quantos quilombolas, quantas pessoas negras, quantos trans foram assassinados durante os anos Bolsonaro. A gente sabe o que aconteceu durante a pandemia. Então me impressiona ver o sujeito dizer essas coisas e contar isso lá no Capitólio, achando que cola, como na genial charge do Nando Mota hoje, tentando colar o Dino na parede, dizendo que ele é isso, que é aquilo, o negócio escorrega para o chão. E ele reclamou, o bolsonarista reclamou. Isso não está colando. Não cola. Não cola para a gente, não cola para o mundo. Cola para o grupo deles. Às vezes eu acho, Ricardo, que eles só se interessam com a própria eleição. E tentam arregimentar o máximo desses pobres imbecis, com todo respeito, essas pessoas idiotizadas pela falta de tudo. É uma espécie de lumpen classe média que perdeu qualquer referência, não tem ética, não tem preocupação. Tem apenas a palavra do pastor, o pastor da teologia da prosperidade. Tem apenas a palavra de um cara que acha que resolve os problemas a tiro. Tem apenas esse palavrão para servir de fantasma. Comunismo. Comunismo. Não é para a gente que eles falam, mas eles me ofendem profundamente e acho que você tem razão, acho que cabe ação penal. Cabe ação. Não, vai ser a desmoralização total do governo, da justiça brasileira, do parlamento brasileiro, se esse senhor não for cassado.